Olá, alunos. Eu me chamo Paloma e sou a residente que acompanha vocês nas aulas de biologia. O podcast seguinte trata-se da resolução comentadas das questões preparatórias da Universidade Estadual do Ceará, a UES, e do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos dar início. Bom, a primeira questão é da UES do ano de 2018. No período reprodutivo das samambaias, formam-se pontinhos escuros na superfície inferior das folhas, denominados soros. Esses soros são formados para a produção de: alternativa A, esporo pelos esporângios; alternativa B, anterozoides pelo arquegônios; alternativa C, oosferas pelos esporângios; e alternativa D, esporos pelos anterígenos. A samambaia é uma planta pteridófita homeosporada que apresenta duas fases, uma haploide e uma diploide. As samambaias são plantas do tipo vasculares que não possuem flores, frutos ou sementes. No seu período de reprodução, as samambaias formam pequenos pontos escuros no inferior das suas folhas e esses pontos recebem o nome de soros. Cada soro existe diversos esporângios que produzem inúmeros esporos. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa A, esporo pelos esporângios. Vamos lá, a segunda questão é da UES, do vestibular da UES do ano de 2019. Atente para o seguinte enunciado. Os sintomas incluem desorientação motora e demência progressiva, devido à perda prematura de neurônios do sistema nervoso central. Manifesta-se por volta dos 40 anos de idade, é hereditária e a chance de um filho da pessoa afetada desenvolver a doença é de 50%. O enunciado acima descreve uma doença degenerativa rara conhecida como: opção A, mal de Alzheimer; opção B, mal de Parkinson; opção C, doença de Huntington; e opção D, esclerose múltipla. Vamos lá, o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é uma doença bem comum. Ele causa um grupo de distúrbios no cérebro e causa a perda da habilidade intelectual e social. Na doença de Alzheimer, as células cerebrais elas degeneram e morrem. Ela causa um declínio constante na memória e na função mental. Realmente, ela tem uma parte que causa demência. Só que é no estágio mais brando, no estágio inicial. Já no estágio mais grave, a pessoa ela começa a depender completamente dos outros para praticar suas atividades básicas da vida diariamente. Na letra B é o quê? O mal de Parkinson. O mal de Parkinson ele é um distúrbio também do sistema nervoso central, mas ele afeta diretamente os nossos movimentos, o que causa nas pessoas que têm o mal de Parkinson tremores. Ele causa danos às células nervosas do cérebro, que faz com que os níveis de dopamina caiam e causa esses sintomas, né? Na alternativa C, a doença de Huntington. Ela é uma condição hereditária, vejam, hereditária, e as células nervosas do cérebro se rompem ao longo do tempo. Ela começa, sim, entre os 30 a 40 anos, e os seus sintomas principais afetam os movimentos e o raciocínio, nosso raciocínio cognitivo. A letra D, a esclerose múltipla, vamos lá, é o quê? A esclerose múltipla, ela começa a danificar, destruir as nossas zonas de mielina,
que é a substância que cobre a maioria das nossas fibras nervosas. Elas são subjacentes nos nossos cérebros, nos nossos nervos ópticos e na nossa medula espinhal. Ela envolve um ataque ao nosso sistema imunológico contra os próprios tecidos do corpo, ou seja, é uma reação autoimune. Então, por eliminação, apesar do mal de Alzheimer, o mal de Parkinson ser muito parecido com a doença de Huntington, a alternativa correta é a alternativa C, porque ela é uma doença hereditária. Vejam aqui, ó. Ela é hereditária e tem chance de um filho da pessoa afetada desenvolver a doença de 50%, ou seja, o mal de Alzheimer ele não é hereditário exatamente, nem o mal de Parkinson, uma doença adquirida. Ou seja, e a esclerose múltipla também, uma doença autoimune, que ninguém sabe bem exatamente a causa, mas que ela afeta diretamente os nossos tecidos. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Doença de Huntington. Vamos lá para a terceira questão agora, que é da UES, do vestibular da UES do ano de 2020. São exemplos de estruturas do sistema respiratório humano. Opção A, faringe, pâncreas e alvéolos. Opção B, traqueia, rins e brônquios. Opção C, laringe, pulmões e faringe. Opção D, pulmões, esôfago e fossas nasais. Bom, a alternativa ela tá errada porque a faringe e o pâncreas, eles são órgãos do sistema digestório. A alternativa B tá errada porque os rins são órgãos do sistema urinário. Vejam. A alternativa D também tá errada porque o esôfago é um órgão do sistema digestório e não do sistema respiratório. Ou seja, qual é a correta? A letra C. A laringe, o pulmão e a faringe, sim, fazem parte do nosso sistema respiratório. A quarta questão também é do vestibular da UES de 2020, ó. Quanto à partenogênese, é correto afirmar que: alternativa A, ocorre quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Alternativa B, o embrião se envolve em um óvulo sem ocorrer a fecundação. Alternativa C, é a reprodução sexuada que ocorre com maior frequência em insetos. E a alternativa D, é um tipo de reprodução assexuada que o óvulo é fecundado. Vamos lá. A alternativa A está errada. Por quê? Porque a partenogênese é um tipo de reprodução que não envolve a união de dois gametas. Vejam. A alternativa C também está errada porque a partenogênese é comum apenas nas abelhas. E os demais insetos eles se reproduzem de preferência de maneira sexuada. E a alternativa D também está errada porque o óvulo do qual se desenvolve o embrião ele não é fecundado. Ou seja, a alternativa B está correta, que é o embrião se envolve de um óvulo sem ocorrer a fecundação. Vamos para a última questão da UES, que também é do vestibular do ano de 2020. As angiospermas são plantas. Opção A, avasculares com fertilização dupla e sementes no interior dos frutos. Opção B, vasculares com autofertilização e sementes. Opção C, vasculares com fertilização dupla e semente no interior de folhas modificadas. E opção D, avasculares com autofertilização e sementes no interior de vagens. As plantas angiospermas, elas são, sim, plantas vasculares e com dupla fecundação. Ou seja, a gente já pode eliminar aí o quê? A opção D, que fala que ela é avascular, e a opção A também, que fala que ela é avascular.
Apesar da opção A falar que ela tem dupla fecundação, ela fala que ela é avascular, então já pode eliminar a opção A, a opção D. Elas, ou seja, são plantas vasculares com dupla fecundação de flores e de frutos, mas o correto se dizer é que as sementes estão no interior dos frutos, que por sua vez eles derivam da motificação do ovário, que é uma estrutura do aparelho reprodutivo da planta. Ou seja, a opção correta é a opção C, vasculares com fertilização dupla e sementes no interior das folhas modificadas. A opção B se torna errada porque ela fala que é uma autofertilização e sem sementes. E a gente está vendo aqui que sim, tem sementes. Bom, agora a gente passa para as questões do Enem e a gente dá início com a questão do ano de 2018. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominante, composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presença nos seres vivos dos grupos citados é: opção A, existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Opção B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Opção C, desenvolvimento do embrião no interior do ovo da casca. Opção D, capacidade de controlar a temperatura corporal. Opção E, respiração realizada por pulmões foliáceos. Bom, vamos lá. A alternativa A está errada por quê? Porque se existissem numerosas glândulas sudoríparas na epiderme desses animais, eles com certeza iam perder água do corpo muito mais rapidamente, iam se desidratar e chegar até mesmo morrer. A opção C, desenvolvimento do embrião no interior do ovo da casca. Não ia fazer tanta diferença porque depois que eles nascessem, logicamente eles iam para um ambiente quente. Essa característica é importante durante o desenvolvimento, claro. Mas depois que eles nascerem, e será que engloba todos os grupos? Opção D, capacidade de controlar a temperatura corporal. Ó, diante sim do que foi falado na questão, esses animais, eles citados, eles podem sim se desenvolver em ambientes que apresentam ausência de água, além de uma umidade extremamente restrita, e com certeza eles apresentam sim o controle da capacidade de regular sua temperatura corporal. Até porque eles são animais pecilotérmicos, né? Esse termo é denominado por isso. Porém, aí é que tá a pegadinha. Não é essa questão que engloba todos os grupos. A alternativa é: a gente tem o quê? Respiração realizada por pulmões foliáceos. Também não é a alternativa que engloba todos os grupos. O que nos restou aí foi a alternativa B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada, porque ela é a única presente em todos os grupos. E no caso, o ácido úrico é a excreta que é eliminada e ela ocorre em forma de uma pasta, ou seja, ela praticamente não exige água para eliminação. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa B. Vamos lá para essa segunda questão do Enem, que é do Enem do ano de 2019. Na família Retroviridae, encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças,
Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Opção A: melhoria dos métodos de controle de vetores desses vírus. Opção B: fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus. Opção C: investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Opção D: produção de vacinas que evitam a infecção de células hospedeiras. E opção E: desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Bom, a alternativa A está incorreta porque ela afirma que a maioria dos métodos de controle dos vírus tem contribuído para o tratamento das infecções, considerando que alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros. Ou seja, incorreta. Alternativa B. É incorreto afirmar que a fabricação dos soros mutagênicos eles têm contribuído para o tratamento das infecções causadas por esses retrovírus. Porque um agente mutagênico ele é capaz de induzir uma mutação e alterar o DNA celular, ou seja, todavia ele é ineficaz ao combate desse retrovírus. B também incorreta. Opção C, né? Incorreta porque o investimento da indústria nos equipamentos de proteção individual, ele consiste em uma medida de prevenir. Ele visa reduzir as taxas de espalhamento do vírus. Para o tratamento das infecções, ocorre a necessidade de desenvolver um medicamento antirretroviral. Incorreta também. Opção D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. O desenvolvimento dessas vacinas, eles possibilitariam a prevenção da doença em pessoas que ainda não foram infectadas. Porém, não oportunizaria o tratamento de infecções em indivíduos doentes. Ou seja, desse modo, a medida do tratamento mais indicado seria o desenvolvimento de medicamentos antirretrovirais. Errada também. Sobrou o quê? Opção E: desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Por quê? Os antirretrovirais eles são fármacos, são remédios usados para o tratamento dessas infecções por retrovírus. Essas substâncias são capazes de dificultar a reprodução do vírus dentro do nosso organismo, o que impossibilita que a infecção se alastre pelo nosso corpo. Ou seja, esse tipo de remédio é utilizado no tratamento de HIV, como por exemplo. Ou seja, a opção é muito correta. E lembrando que um retrovírus é a capacidade que o vírus tem de pegar o RNA, fazer um DNA e novamente para que esse DNA faça um RNA. Bom, vamos para a terceira questão do Enem, que também é do ano de 2019. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme Esquistossoma mansoni, esquistossoma. Um contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biofilaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para manter o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Essa matéria, ela é do Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá
Opção A, impedir a penetração do parasita na pele. Opção B, eliminar o caramujo para que haja o contágio. Opção C, impedir o acesso do esquistossoma especificadamente para o fígado. Opção D, eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo. E opção E, eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes que manifeste os sintomas. Bom, a opção A aí, gente, impede a penetração do parasita na pele? Não, a vacina não pode fazer isso. Ela não é capaz de impedir que o parasita penetre na nossa pele, né? Opção B, eliminar o caramujo para que não haja contágio? Também, porque a vacina ela é direcionada para nós humanos, não é para esses vetores, vetor principal ou intermediário. Opção C, impedir o acesso do esquistossoma especificadamente para o fígado? Também não, errada. Opção D, eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo? Também não, porque na hora que ele penetra, basicamente, literalmente, ele vai entrar em contato com o nosso organismo. E a opção é eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Corretas. E por quê? Porque quando uma pessoa recebe uma vacina, ela é estimulada a produzir os anticorpos e esses anticorpos eles estabelecem uma memória imunológica contra esse esquistossoma. Assim, o parasita ele é atacado no momento em que há dentro do nosso corpo, sendo eliminado antes que ele se instale no nosso organismo e provoque os sintomas. Ou seja, eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. É isso que a pergunta fala. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá o quê? Eliminar o esquistossoma dentro do nosso organismo antes que ele manifeste os sintomas. Vamos lá para a quarta questão do Enem. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo esses polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais, por quê? Opção A, não são tóxicos. Opção B, não precisam ser reciclados. Opção C, não causam poluição ambiental quando descartados. Opção D, são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. E opção E, apresentam propriedades mecânicas semelhantes às convencionais. Bom, vamos lá. Para início de conversa, o que é polímero? Os polímeros eles são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, que são os monômeros, de baixa massa molecular e por aí vai. Vamos considerar então que um polímero é um plástico. E por eliminação a gente vai aqui, ó, que não são tóxicos. Sim, ó, essa tá incorreta porque sim, eles são tóxicos. Opção B, eles não precisam ser reciclados? Sim, se for possível, claro que esses plásticos, esses polímeros, eles podem sim ser, eles precisam sim ser reciclados. E opção C, não causam poluição ambiental quando são descartados? Causam, incorreto também. Opção E, apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais? Apresentam. Mas o que é o diferencial deles é que durante a degradação eles levam um tempo muito menor para ser degradado. Ou seja, a opção correta é a letra D. Os polímeros convencionais eles podem demorar muitos anos para se degradar no ambiente. Já os biodegradáveis eles têm uma permanência bem menor, ou seja, uma possibilidade bem menor de causar os efeitos nocivos.
Bom, agora para a gente fechar as questões do Enem, a gente vai para a última questão, que também é do Enem de 2020. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com águas e detergente neutro para a retirada completa do óleo do seu corpo. E posteriormente elas são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao meio ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, essas aves precisam: opção A, recuperar o tônus muscular; opção B, restaurar a massa corporal; opção C, substituir as penas danificadas; opção D, restabelecer a capacidade de homeotermia; e opção E, refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Bom, a opção A está errada por quê? Porque fala que recuperar o tônus muscular. A gente não está falando aqui sobre a questão muscular da árvore, a gente está falando da flutuação. A opção B, restaurar a massa corporal. Incorreta porque também elas mantêm a sua massa corporal. Claro que apesar de debilitadas, elas já estão sendo tratadas com os medicamentos, com a alimentação e por aí vai. Opção C, substituir as penas danificadas. Não tem como substituir essas penas danificadas imediatamente. Só ao longo do tempo e demanda bastante tempo, porque elas vão recuperar, vão nascer outras penagens e também está incorreta. Opção D, restabelecer a capacidade de homeotermia, ou seja, restabelecer a capacidade de controlar a temperatura, de estabilizar a sua temperatura. Claro, é importante também, mas não está ligado diretamente com a flutuação dessas aves. Resta o quê? Resta a opção E, que está correta, que é refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Está correta por quê? Porque as aves elas apresentam uma glândula localizada na cauda. Essa glândula ela é chamada de uropigiana e ela produz uma secreção impermeabilizante nas penas dessas árvores. E após serem lavadas com água e detergente, essa cera ela é removida das penas. Assim, em contato com a água, a ave com certeza ela vai encharcar e vai afundar. Logo, para voltar a flutuar, é necessário que essa camada dessa cera ela seja restabelecida, seja restaurada, para que essas aves elas não encharquem e consigam flutuar novamente. Bom, pessoal, olha, por hoje é só. Essa foi a resolução das questões. Espero que tenha sido bem proveitosa e vocês tenham conseguido compreender tudo, ou pelo menos for possível.